Bom, esse é o nosso 5.5, nosso último vídeo dessa semana, e nós estamos falando dos 5 segredos para reconstruir a nossa vida em 2022. Esse é um momento muito importante, início de ano, e nossa meditação parte desse livro, Reconstruir, que tem sido muito bem recomendado por todos aqueles que o leem. Nós temos visto muitos feedbacks das pessoas, porque é um texto fácil, mas extremamente importante e pontual na nossa vida de reconstrução. Talvez você esteja começando o ano e você precisa de uma orientação, de um plano, de um momento novo para que você não seja destruído. Eu quero recomendar que você volte, e se você não assistiu os vídeos anteriores, assista o primeiro, segundo, terceiro. Esse é o nosso 5º e último segredo dessa temática que nós começamos aqui sobre a reconstruir, né? E eu quero lembrar, de Neemias. Neemias fala conosco a respeito de uma pessoa diligente, compassiva, que colocou a sua vida a serviço de Deus na resposta das dores das pessoas que estavam vivendo, e nós devemos agir da mesma forma. Não desista, não desanime, trabalhe. Essa é a nossa temática. Neemias vinha trabalhando em aquilo que era uma obra gigantesca, e aquela obra que durou, pelo milagre, pelo prodígio de todo planejamento. Neemias enfrentou oposições, perseguições, ele enfrentou fofocas, ele enfrentou afrontas, desconfianças. As pessoas tentaram fazer com que ele desistisse, havia inimigos infiltrados dentro, oposições externas, ameaças contínuas. E no entanto, Neemias não desanimou. É uma palavra chave para nós em 2022. Não desanime. É a mesma palavra que Deus deu para Josué quando ele vai entrar na terra prometida. Olha, tem de bom ânimo, não desanime. E muita gente está desanimado. Quantas vezes eu encontro pessoas que estão dizendo: tô meio desanimado, eu não sei, tô meio desanimado. E eu quero dizer, não desanime. A obra é grande, mas maior é aquele que nos chamou para realizá-la do que as nossas oposições, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Tudo que fazemos, precisamos fazer pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Neemias, no capítulo 6, diz assim: as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Agora, no capítulo 7, as muralhas estavam reconstruídas, os portões estavam todos colocados no lugar, foi marcado o trabalho do guarda no templo, os cantores e dos levitas. Ou seja, Neemias tinha concluído a obra. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando o muro estava na metade, as pessoas desanimaram. E por que desanimaram? Porque havia tanto entulho que elas tinham de construir, e ao mesmo tempo elas estavam alertas aos inimigos, e elas trabalhavam com a pá numa mão e a espada na outra, alertas, e era tenso aquele ambiente, porque a qualquer momento o inimigo poderia atacar em alguma das partes de Jerusalém, e havia uma estratégia: se você for atacado, toque a trombeta, todo mundo se deslocará para resistir ao inimigo. Então, a primeira coisa, lembre-se, você não pode fazer a obra sozinho. Você não pode reconstruir seu casamento, apenas você e sua esposa. Você não pode reconstruir as suas relações de amizade, coisa sozinho. Você precisa de pessoas. Por isso Deus nos deu a comunidade da fé. Por isso que nós somos chamados a viver como igreja, como família. Nós precisamos uns dos outros para resistir aos nossos inimigos, para nos animar quando a gente tropeçar, cair, alguém nos levantar. Não fique só. Isso é coisa básica para a reconstrução de uma vida saudável. Isso é coisa básica para viver o plano e a plenitude que Deus tem para a sua vida. Não fique sozinho. Quando aqueles entulhos estavam lá, aquelas pessoas estavam abatidas, porque era coisa demais. Sabe o que são os entulhos da nossa vida? São coisas que foram importantes na nossa história, mas não servem para mais nada. Que carregamos, que enchemos os nossos armários, os porões da nossa alma, da nossa mente, Ficamos saudosistas das coisas do passado, e Deus diz: não, avance. Esquece das coisas para trás e avance para na frente. Mas o povo, quando estava lá tentando trabalhar, se desviando dos entulhos, que eram o quê? Os antigos escombros do muro que lhe estava anteriormente. E é muito difícil, muitas vezes a gente está lidando com as coisas e vemos os escombros da nossa história. Por isso eu quero te dizer, avance, joga fora o entulho.
né? Joga fora aquelas coisas que estão abafando e impedindo você de viver tudo que o Criador tem para sua vida. É momento de lançar fora angústias, dores, confessar pecado, abandonar relações tóxicas na sua vida, abandonar atitudes e ações tóxicas. É momento de você olhar para aquilo que Deus está fazendo agora. Os muros serão construídos, porque o Senhor agiu em favor de nós. As brechas da nossa vida foram fechadas quando o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz cobriu-nos com o seu amor, com a sua bondade e com a sua graça. Esse é o tempo de Deus. Reconstrua a sua história. Entenda o propósito maravilhoso de Deus para a sua vida. Confia nele e no mais tudo ele fará. Que esse ano seja um ano de reconstruções saudáveis na sua vida e de abandono daquelas coisas que precisam ser abandonadas. Que Deus te abençoe.